Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas caixinhas lá dos stories. Não participe, deixa tua questão lá que todos os dias eu procuro responder um pouquinho. Então, essa questão diz o seguinte: Tati, tem uma dica para um bom relacionamento entre um colérico e uma sanguínea? Se tu que tá vendo esse vídeo aqui não faz a mínima ideia do que seja isso, tá? Eu tenho uma aula lá no link da minha bio que chama Descubra a Força da Sua Personalidade, tá? Vai lá, assista essa aula, porque sem esse conhecimento tu não sabe te relacionar bem e tu não tem autoconhecimento também. Então, partindo do princípio que tu saiba o que são os temperamentos, eu vou dar aqui algumas dicas, separei, na verdade, três pontos pra gente falar sobre um relacionamento entre um colérico e uma sanguínea. São dois temperamentos quentes. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é o seguinte: trabalhar a velocidade de reação. Tá? Porque tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles têm uma velocidade de reação rápida. A maior parte dos conflitos, tá, entre colérico e sanguíneo, na verdade, são esses primeiros impulsos. É essa velocidade de reação. Uma dica para um bom relacionamento entre esses dois temperamentos é o seguinte: autocontrole e silêncio. Existe um espacinho entre o estímulo e a resposta, tá? Entre aquilo que aconteceu, o conflito, a briga, ou sei lá, né, alguma coisa que vocês ali estavam discutindo, existe um espaço, gente, entre o que tá acontecendo e o que tu vai falar. Ou seja, entre o estímulo e a resposta, existem microsegundos ali que precisa ser aumentado, tá? Esse espaço entre o estímulo e a resposta, ele precisa ser gradativamente ou gradualmente aumentado. É assim que vocês vão conquistar autocontrole, tá? Então, primeira coisa, assim, tá acontecendo alguma coisa aqui, vamos ficar em silêncio por um segundo, pelo amor de Deus? Vamos ficar em silêncio, vamos se controlar. Eu não sou obrigada, não tenho a necessidade de eu me posicionar agora, neste momento. E isso aí, óbvio, vai exigir maturidade de vocês, tá? O que é a maturidade se não tu controlar os teus primeiros impulsos? Aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta é a primeira missão de vocês dois, certo? Então vamos lá, qual é o segundo ponto a ser trabalhado? O modo de se relacionar. Porque o que acontece, gente? Tanto o colérico quanto o sanguíneo são pessoas expansivas. Porém, o modo do colérico se relacionar é diferente do modo do sanguíneo se relacionar. E aí eu não tô falando de relacionamento amoroso, tá? Tô falando de relacionamento geral. Qual é o conflito nesses modos de se relacionar? É que o colérico, ele se relaciona de uma forma mais vertical, se é que tu me entende. O colérico, ele sempre olha meio que de cima para baixo. Tá? Existe uma soberba no colérico que é intrínseca, tá? Não veja isso como com olhos ruins. Tá? Pensa assim, olha, é intrínseco, é algo que vem com ele, certo? Então existe ali os relacionamentos dos coléricos, eles geralmente são assim, eles são um pouco verticais. Ou ele tá olhando para baixo, no sentido de existe uma pessoa aqui inferior a mim, ou ele tá olhando para cima, no sentido de existe uma pessoa superior a mim, né? Ele nunca consegue se relacionar muito bem horizontalmente, e é exatamente o talento, o dom nato do sanguíneo, né? O sanguíneo, ele tem um talento intrínseco a se relacionar de forma horizontal, né? O sanguíneo é a pessoa que faz a conexão entre os seres humanos. Ele tem uma forma de se relacionar mais íntima, certo? Ele vai chegando, ele vai conversando, ele vai se expandindo e ele vai indo, tá? Ele não tem esse negócio de vertical. Ele não tá nem olhando pra cima, nem olhando pra baixo. O sanguíneo, ele tá olhando assim, ó, olho no olho. Ele é a pessoa que se relaciona de igual para igual, certo? Então, existe esses modos de se relacionar que precisam de um pouquinho de atenção. Porque o colérico, né, ele já vem com uma pegada um pouco ciumenta, um pouco possessivo, né? Um pouco controlador. O colérico tem essas características, né? É óbvio que um colérico maduro já trabalhou um pouco isso, mas um colérico assim, né, que não é tão maduro assim, ele tem sim essas fraquezas dentro dele, né? A questão de querer controlar o parceiro, a parceira, tá? A questão de sentir um pouco de ciúme, sim. A questão de ser um pouco possessivo, certo? Então, o sanguíneo, para se relacionar bem com o colérico, ele tem que entender que pro colérico, esse tipo de conexão horizontal é um pouco demasiada, é um pouco desnecessária. O colérico olha e diz assim, ó, pra que se relacionar assim? Não é teu marido, não é teu irmão, não é tua mãe, pra que tá se relacionando desse jeito com toda essa intimidade aí? O colérico tem isso, sabe? E o sanguíneo pensa assim, não, é só um ser humano que eu tô me conectando aqui. Aí o colérico vai pensar assim, não, mas peraí, tu é minha mulher, tu é meu marido. Não tem necessidade nenhuma de estar se relacionando assim, de estar se abrindo desse jeito.
Ah, eu adoro o ser humano, é bem assim, gente. Qual é a minha dica aqui, né? Que, em primeiro lugar, vocês tenham essa clareza, tá? Só de ter essa clareza, vocês já não vão brigar tanto por causa disso, né? Pelo menos vão conseguir se entender, se explicar, conversar como gente. Então, o colérico, ele deveria, né, de procurar entender que a forma do sanguíneo se relacionar é horizontal, e o sanguíneo, né, por sua vez, para não provocar a ira do colérico, né, que já é uma coisa que vem aqui por dentro, tentar ser um pouquinho mais reservado, entende? Participar ele das coisas é muito importante. Olha aqui, eu vou lá, esse aqui é o fulano, tô fazendo isso aqui, não sei o que, participar, deixar tudo muito claro para diminuir um pouco essa coisa do ciúme, do controle, da posse, certo? Participar ele dos teus relacionamentos é muito importante, mesmo que ele não queira participar da conversa, mas pelo menos assim, olha, eu tô ali, é o fulano de tal, não sei o que lá. Tá, entenda que isso daí não tem nada de errado, certo? É só a forma de você se relacionar que é um pouquinho diferente, precisa ser entendido, precisa ser esclarecido, isso não é motivo de briga, entenda isso, tá? Então, a dica é esta, tá? O colérico entender que a forma do sanguíneo se relacionar, ele não tá se atirando pra cima dos outros, certo? E o sanguíneo entender que, de repente, ser um pouquinho mais reservado e participar, né, o parceiro, de todas as conversas, os relacionamentos, né, de quem são, de o que está acontecendo, é muito importante para ele se sentir seguro e sabendo o que está acontecendo, ele fica mais tranquilo. E o terceiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: é muito importante, gente, diminuir os danos na hora do conflito, tá? Porque vai acontecer conflito. Vai chegar uma hora que vocês vão se desentender, tá? Que vai haver um conflito ali. Então, qual é a missão da vida de vocês? Diminuir os danos na hora. E por que eu digo na hora? Porque a parte boa entre o sanguíneo e o colérico se relacionar é que não existe um rancor, tá? Não fica ali um rancor. Porque o que acontece? O colérico, ele até fica mais marcado. Ele tem mais memória afetiva. Mas como ele tem uma projeção de vida muito grande, ele não se apega muito, tá? Então não tem muita mágoa, muito rancor, ele até não esquece, né? Com a mesma facilidade do sanguíneo, mas ele também não fica remoendo aquilo dali. Assim, na hora do conflito, tentar diminuir os danos. Se pega um colérico e um sanguíneo imaturos, é possível de rolar uma agressão, sabe? Agressão verbal e agressão física. Então, diminuir os danos na hora é a missão da vida de vocês, porque vai passar ali um pouquinho e vocês vão estar de boa. Não vai ficar pendência emocional para depois. Saiba disso, tá? Se vocês não se baterem, se vocês não se agredirem verbalmente, não vai existir pendência emocional para depois. O depois já vai ser assim, ó, outra vida. Que? Ah, tá, já passou. Vamos lá, a vida que segue. Se vocês se controlarem no ato e não fizerem nenhuma bobagem, não vai ficar pendência emocional para depois. Vamos recapitular o vídeo. Primeiro ponto: dominar os primeiros impulsos, tentar fazer silêncio, isso é maturidade, certo? Controle emocional. O primeiro ponto é aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta. Aconteceu o conflito, silêncio, conta até 10, né? Calma o coração, tu não precisa responder. Vamos lá. Segundo ponto, saber que o modo de você se relacionar, tá? Com os outros, com terceiros, é diferente, sim. E aí vai haver algumas questões que precisam ser encaixadas ali, como a gente disse, certo? Pro sanguíneo, o colérico é um pouco soberbo, e pro colérico, o sanguíneo é um pouco humilde demais, então tem ali algumas coisas que precisam ser equilibradas. E o terceiro ponto é realmente diminuir os danos no ato, porque não vai haver pendência emocional para depois, tá? Então, o que aconteceu agora vai ficar no agora, se, né, vocês conseguirem controlar a situação, resolverem ali no ato, que não vai ficar com uma pendência para depois. Nenhum de vocês vai ficar remoendo aquilo por muito tempo, tá? Então é isso, as 3 dicas, os 3 pontos que eu tinha para o relacionamento entre coléricos e sanguíneos que me ocorreu foram estes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração.